Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje nós recebemos mais uma pré-candidata ao governo de Minas Gerais, a Dirlene Marques, do PSOL, é a nossa convidada de hoje. No caso, continuando a nossa série de entrevistas. Mas pré-candidata, mulher só tem você na disputa, né, Dirlene? Bom dia. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dirlene. Bom dia a todos os seus ouvintes. Só tem eu. E acho que isso aí é importante, porque vai mostrar o que é a relação da mulher na sociedade. Como é que a mulher é tratada, né, nessa nossa sociedade. Que você tem, de um lado, né, nos espaços de poder, as mulheres não participam. E aí vem a discussão de por que isso acontece. Eu acho que nós temos que pensar toda a situação da nossa sociedade, como as mulheres são vistas, como elas são tratadas, para a gente poder entender a sua participação e por que elas não estão nesse espaço, e aí sim mudar um pouco essa trajetória. Porque senão fica muito uma discussão que, será porque elas são menos capazes, menos competentes? Bem, as mulheres hoje estão ocupando mais da metade dos espaços nas universidades, tem todo o acesso, né, e tem condições e se saem muito melhor dentro das universidades e, no entanto, elas não chegam lá. Então, nós temos que discutir mesmo como é que como que a sociedade possibilita esse acesso. Como é que tem a divisão sexual do trabalho, onde que as mulheres, né, são colocadas, e aí para a gente poder criar as condições nos espaços públicos que elas, de fato, tenham melhores condições para ascender, né, ao espaço dos mercados. Inclusive, nessa semana, a gente teve o Congresso Mineiro de Municípios realizado lá no Mineirão, uma cobertura que a Rádio Super fez. Houve um painel entre os pré-candidatos ao governo de Minas e a senhora, como a Delma destacou, era a única mulher presente lá e até destacou isso na sua fala também, o fato de ser a única representante do sexo feminino lá. Mas falando especificamente sobre essa questão até do Congresso, que a gente viu ser discutido amplamente lá no Mineirão ao longo da semana, eu pergunto para a senhora, a gente está vivendo, candidato, um momento muito complicado para os municípios de Minas, os prefeitos, e a senhora viu isso de perto lá também, estão reclamando muito de atrasos nos repasses de ICMS, PVA, atrasos em repasses da saúde, da educação, uma dívida somada com os municípios hoje, algo em torno de 5 bilhões e 900 milhões de reais, segundo a Associação Mineira de Municípios. E eu pergunto para a senhora, sendo eleita, como resolver esse passivo, essa dívida hoje que é mais do que considerável que tem o governo de Minas com os municípios? Essa discussão não pode ser feita só apenas na situação imediata. Você tem que discutir por que chegou a isso. Esse aqui é o princípio, quer dizer, como foi possível chegar a uma situação dessa, onde o Estado não repassa aquilo que é constitucional, aquilo que ele tem por obrigação repassar para os municípios, e ele sonega essas transferências, né? Então, você tem que discutir o que foi que aconteceu, por que chegou a esse nível. E aí você cai na discussão sobre a situação do Estado. Então, nós vamos ter que discutir toda a situação de crise que hoje vive, não só o Estado de Minas, mas vive a sociedade brasileira, que nós vivemos de uma crise intensa. E essa crise ela vai reduzir as possibilidades, né, de arrecadação. Junto com isso, nós temos um outro grande problema, que são as prioridades que o Estado dá para as suas políticas públicas, né? Quer dizer, se você prioriza atender, né, as situações e as questões sociais, você teria condições de fazer isso onerando outros setores. Mas não é isso que o Estado faz. Então, nós vamos ter que repensar essas priorizações, né? E temos também de repensar que modelo de desenvolvimento é esse que existe no nosso país. E no caso, né, do PSOL, a gente tem toda uma proposta de mudança dessa lógica, né, desenvolvimentista, onde você não só pensa, você não pensa o ser humano, você não pensa o meio ambiente, você não pensa a humanização, né, da nossa sociedade. O objetivo é apenas o lucro, e nesse objetivo de lucro vale tudo. Então, nós podemos aí citar várias situações que, no caso de Minas, a gente vive com intensidade. Nós somos uma sociedade exportadora de commodities, onde você exporta fundamentalmente minério e o agronegócio. São dois tipos de bens que
que, além de eles não deixarem sequer impostos, porque a Lei Candir, né, isenta isso, mas ele destrói a natureza, todos os dois destroem a natureza, como nós temos como exemplo fundamental aqui no nosso lado, né, é o crime da Samarco, com a destruição de milhares de vidas ao longo da bacia do Rio Doce. E você tem o agronegócio, que também mata não só seus trabalhadores, mas os consumidores dos seus bens. Então, você tem que repensar esse tipo de modelo, que é estimulado através de isenções, através de benefícios, né, fiscais, através de taxas de juros menores, etc. Dirlene, se eleita, né? E a gente sempre tem perguntado aqui aos pré-candidatos que passam aqui para a gente, além dessa questão, dessa dificuldade que os municípios enfrentam, hoje um dos grandes problemas no governo do estado é o parcelamento dos salários. Se eleita, qual vai ser a sua prioridade? Entre essas duas ou tem uma outra em vista? Olha, eu não tenho dúvida que, se nós queremos serviços de qualidade, nós temos que reconhecer o papel que tem dos trabalhadores públicos. E, nesse caso aqui, nós também não precisamos de descobrir a roda. A greve das professoras, né, do Estado, e que tem voltado reiteradamente em cima desse processo, denunciando isso. Elas não estão nem reivindicando melhores salários, porque já haviam reivindicado pelo menos o piso salarial nacional, que não foi concedido ainda, mas pelo menos receberam. Elas não estão sequer recebendo nem com parcelamento. Enfim, isso aí é inaceitável. Então, você vai começar a trabalhar, né, as trabalhadoras e os trabalhadores públicos sem dar a eles condições mínimas de sobrevivência. Então, isso não passaria, não estaria sequer colocado para nós. Quer dizer, essa é uma prioridade, você manter os trabalhadores, né, públicos do Estado. E é claro que, para isso aí, entra aquela discussão que foi colocada anteriormente. Você tem que fazer uma inversão de prioridade. Você pode fazer o que o Estado tem feito, não de forma incisiva, porque os recursos existem, que é cobrar, né, o da Lei Candir, inverter a prioridade, ao invés de pagar fornecedores, pagar os seus trabalhadores, e com isso aí, sim, viabilizar o funcionamento adequado do Estado. A gente recebeu aqui muitos dos pré-candidatos ao governo de Minas e muitos deles defendem cortes bruscos nos gastos do Estado hoje. Cortes sistemáticos em cargos em comissão, cortes de gastos que eles consideram desnecessários. Mas a gente sabe, por outro lado, que um partido como o PSOL defende um Estado mais robusto, faz parte da defesa da linha partidária mesmo da legenda. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, em meio a essa aparente necessidade de diminuição de gastos, mas também a defesa de um Estado mais robusto, que a gente sabe que o PSOL e que os partidos da linha de esquerda geralmente fazem, como encontrar esse equilíbrio para regularizar as finanças do Estado? Na realidade, a discussão do Estado mais robusto é porque a gente defende a qualidade dos serviços públicos, né? E, para nós, o serviço público é saúde, educação, moradia, transportes, enfim. Então, você tem que ter qualidade nesse serviço. E, para ter qualidade nesse serviço, você tem que, efetivamente, ter trabalhadores e trabalhadoras com condições de desenvolver esses trabalhos. E um equívoco que o Estado aí sempre comete é de achar que também você vai financiar, né, esse processo através da privatização de alguns setores, de venda de setores que também são fundamentais para o funcionamento do Estado. Por exemplo, no caso agora, o governo propõe vender a Codemig, né, que tem um produto que é prioritário atualmente, né, no desenvolvimento das novas tecnologias, que é o nióbio. Então, é algo estratégico e que o governo pretende vender, e com isso o quê? Financiaria, pagaria um mês de salário? Isso não resolve os problemas. O problema, você tem que repensar essa matriz, né, de prioridades que tem o Estado e repensar a sua forma de isenção fiscal, de cobranças de impostos, enfim, fazer uma reforma tributária que efetivamente dê conta de inverter, né, a tributação hoje existente para poder dar conta de manter o Estado funcionando. Dirlene, vamos falar um pouquinho sobre segurança. Para a senhora, por onde passa a melhora da segurança no nosso Estado?
Como também, né, faz parte da linha toda, né, que o pessoal trabalha, você tem que pensar primeiro a prevenção. Não adianta você aumentar o número de armas, aumentar o número de militares, sem você pensar por que também chegou a isso. Então, você tem que trabalhar um processo de prevenção. Por exemplo, você tem outra coisa que é a criminalização dos usuários, né, de drogas, que aí você vai cair fundamentalmente sobre a juventude pobre e negra. Então, nós estamos com as prisões cheias, a criminalização desses setores, né? E aí você vai criminalizar exatamente os setores populares. Então, você tem que primeiro passar por um processo de mudança dessa lógica. Quer dizer, não vão ser criminalizando, né, os pobres e enchendo as prisões que você vai resolver a questão da violência. Resolveria isso se você desse uma educação integral de qualidade para essa juventude, de forma que você pudesse criar, né, cidadãs e cidadãos que dessem conta também da nossa sociedade. Junto com isso, você tem uma situação concreta hoje, né? Os presídios, aliás, tem uma frase fantástica escrita na entrada, né, de uma vila lá perto da minha casa, no Morro das Pedras, que fala o seguinte: se a favela é um local, né, de criação de bandidos, as prisões é a universidade, a pós-graduação da formação deles. Porque é verdade, você joga jovens dentro das prisões, eles vão sair de lá aí sim, bandidos mesmo, porque você vai jogar jovens que tenham crimes absolutamente secundários, que poderiam ser trabalhados de outras formas, né, e que vão sair de lá, aí sim, com crimes mais violentos. Muito bem, nós recebemos Dirlene Marques, ela é pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL. E a gente continua aí conversando com os pré-candidatos, com aqueles postulantes ao Palácio da Liberdade. Gostaria de agradecer a sua visita aqui à Rádio Super. Mais uma visita, a senhora que já esteve com a gente anteriormente e volta agora nessa série de entrevistas também. Foi um prazer recebê-la. Queria cumprimentar aqui a Super, o Tempo, por esse espaço, né, que tem criado para que a gente possa, de fato, colocar algumas ideias que temos sobre como governar. Eu acho que isso é um espaço democrático e é importante ser mantido, que normalmente a grande mídia, né, não abre esse tipo de espaço. Então, muito obrigada a vocês e obrigada aos nossos ouvintes. É um compromisso nosso. A gente que agradece a sua participação, Dirlene Marques.